E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um conceito que, olha, parece simples, mas é a chave, o segredo mesmo por trás de toda a tecnologia moderna. Vamos falar da diferença fundamental entre dados e informação. Já pararam para pensar o que de fato separa uma pessoa que está começando, um iniciante, de um especialista no mundo da tecnologia? A resposta, por incrível que pareça, é mais simples do que a gente imagina e está toda ligada em entender essa única distinção. E sério, isso não é só um detalhe técnico, um joguinho de palavras. Entender essa diferença é o que abre nossa mente para o verdadeiro poder dos bancos de dados e de tudo que a gente usa no dia a dia. É sobre enxergar valor. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente construir qualquer coisa, a gente precisa começar da base, certo? E a base de tudo são os dados, na sua forma mais pura e bruta. Imagina que alguém joga isso aqui na tela: 35, 42, 28, 50. O que são esses números? Idades, preços, sei lá, números da sorte? Sozinhos assim, eles não dizem absolutamente nada. São só números soltos. E aqui a mesmíssima coisa. Maria, João, 1995, azul, 12/3. São palavras, um ano, uma cor, uma data. Tudo solto, sem conexão, sem uma estrutura, são só fragmentos perdidos no espaço. Então, o ponto é exatamente este. Dados são a matéria-prima. São fatos brutos, sem nenhum processamento, que representam pedacinhos da realidade. Pensa neles como peças de um quebra-cabeça, todas espalhadas na mesa. Sozinhas, elas não formam imagem nenhuma. Mas é agora que a mágica acontece de verdade. Vamos ver como esses fatos brutos, que parecem não ter sentido nenhum, se transformam em algo poderoso. Algo capaz de guiar decisões importantes. A chave para essa transformação toda tem um nome: contexto. É quando a gente organiza, processa e interpreta esses fatos brutos, que eles ganham vida, ganham um significado de verdade. Para isso ficar super claro, vamos pensar numa cozinha. Os dados são os ingredientes separados: farinha, ovos, açúcar. Eles têm potencial, né? Mas sozinhos, ali no pote, não matam a fome de ninguém. Agora, a informação é o bolo, prontinho, delicioso, útil, é o resultado que resolve um problema. E é exatamente isso. Informação. São os dados que passaram por um processo, que ganharam contexto e agora entregam conhecimento. A informação responde perguntas. Ela é o nosso bolo pronto que sacia nossa fome por respostas. Tá, legal. Mas por que essa diferença é tão importante no mundo real, no dia a dia de um dev, de uma empresa? É aí que os bancos de dados entram em cena, funcionando como o coração de quase todas as aplicações que a gente conhece. Lembra daqueles dados soltos de antes? Maria, João, 1995? Olha só o que acontece quando a gente organiza isso numa tabela, com títulos claros em cada coluna. Pronto! Agora tudo faz sentido. A gente bate o olho e sabe. São clientes, com o ano de nascimento, cor favorita e uma data especial. E aqui que está o pulo do gato. Um banco de dados não serve só para guardar um monte de dados. A verdadeira função dele é ser a ferramenta que transforma esses dados brutos em informação valiosa. Pensa no e-commerce, por exemplo. Ele guarda milhares de registros de cada venda feita. Cada registro daquele é um dado. Mas o que o dono da loja precisa saber para tomar uma decisão? Ele quer saber qual é o produto mais vendido. Isso é informação que gera dinheiro. E como é que a gente extrai essa informação de uma montanha de dados? Como a gente pergunta para o banco de dados exatamente o que a gente quer saber? A resposta é: com código. A gente fala a língua dele. Na prática, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Para descobrir qual é o produto mais vendido, a gente usa uma consulta em SQL, como essa aqui. Esse código é a nossa receita de bolo. Ele diz para o banco de dados: pega todos os ingredientes, que são os registros de vendas, e me entrega o bolo pronto, uma lista organizada que mostra o campeão de vendas. Simples assim. Então, para a gente amarrar tudo, dado é o quê, é o fato bruto. Informação é o e daí, é a consequência, é o insight que aquele fato traz para a gente. Para não esquecer, nunca mais. Dados são crus, sem contexto, são pecinhas soltas. Informação é o que sai depois do processamento, tem contexto e gera um entendimento claro. E o objetivo final de tudo isso é sempre transformar dados em informação que ajuda a tomar decisões mais inteligentes, mais estratégicas. E fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Olhando para os projetos, para o trabalho de cada um,
que informações incríveis podem estar escondidas nos dados que já existem por aí, só esperando a pergunta certa ser feita para virem à tona. E aí, essa análise ajudou a botar os pingos nos is? Se sim, já sabe, né? Deixa aquele like para dar uma força e fazer esse conteúdo chegar para mais gente que está nessa jornada de aprender. E fica o convite, qual o próximo conceito que a gente deveria desvendar por aqui? Deixa a sugestão aí nos comentários, as melhores ideias vêm da comunidade e guiam os próximos temas. E, claro, para não perder as próximas análises, é só seguir o canal. Isso dá um gás enorme para continuar criando. Tem muito mais vendo por aí. Valeu mesmo e até a próxima!